Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vocês estão conseguindo me ver? Bom dia a todos. Sim, Estamos Ok. Estava com um pouco de dificuldade de achar o link. Bom, quero primeiramente agradecer a todos, né, por essa oportunidade, agradecer a parceria da MOL, que vem aí nos ajudando nessa dinâmica de ouvidorias, né? A gente sabe quantos ouvidores de todo o Brasil, de todos os setores, vêm lutando, né, para que esse instituto seja cada vez mais reconhecido como algo de importância para o cidadão, né, de modo geral. A gente às vezes qualifica como consumidor, mas a gente sabe que a ouvidoria tem um papel fundamental no para a democracia, né? É um instituto importante, é um instituto que emancipa o cidadão, traz, aproxima as empresas, aproxima os órgãos públicos. Enfim, é um instituto que só traz benefícios. E o Brasil, ele tem o mérito de ser um dos grandes baluartes no mundo em termos de ouvidoria. A gente na Brarec, depois que estendemos as nossas fronteiras, né, para além do Brasil, isso principalmente depois da pandemia, nós percebemos que a grande curiosidade de algumas empresas em outros países foi justamente de conhecer esse instituto tão completo e tão eficaz que é a ouvidoria brasileira, porque os outros países não costumam ter uma organização tão bem estruturada que cuida de uma série de questões, não só das reclamações dos consumidores, que já entram em multicanais. Então, se a gente for falar só em consumo, né, a gente já está falando de tantos canais, como plataformas de reclamação, como órgãos públicos de atendimento ao consumidor. E as reclamações que entram pelos próprios canais das empresas. E essa ouvidoria, ela se estende, né? Os braços dela se estendem dentro das próprias organizações, onde que essa cultura é disseminada, e também se estende para fora da empresa. Então, a gente percebe muito, e aqui nós temos aqui um grande exemplo, nós vamos, né, dar início com o Bradesco, que é esse grande case que a gente tem, né, no Brasil, uma das ouvidorias que melhor performance tem, né, no país inteiro e no mundo, porque é um exemplo para o mundo a ouvidoria do Bradesco do Brasil. Então, a gente traz esse modelo que se estende para fora das portas da empresa. E a gente percebe que se a gente for hoje num PROCON, se nós formos numa defensoria pública, ou mesmo no Poder Judiciário, com certeza os desembargadores, juízes e pessoas que trabalham em agências reguladoras vão falar a ouvidoria como uma área importante da empresa nesse diálogo, nessa comunicação. E nós sabemos o quanto a comunicação tem se tornado algo fundamental nos dias de hoje, né? Ela se tornou tão importante que ela também veio com problemas, é claro, assim como tudo na história da evolução da humanidade. Então, nós estamos vivendo um momento de muita evolução em termos de comunicação. É claro que nós estamos tentando nos acertar como sociedade, mas é que a gente percebe que a ouvidoria, ela tem um quesito a mais também nesse ponto. Olha que interessante. Então, a escolha da Abrahac pela ouvidoria não poderia ser outra, porque, afinal de contas, ouvir faz parte do processo de comunicação. Então, é uma área que traz no seu interior, no seu âmago, essa questão comunicativa, que é um lado da comunicação, que é também escutar quem fala. Então, a Abrahac se sente extremamente honrada com esse compromisso que foi lhe dada pelos associados. Nós agradecemos também aqueles parceiros, né, como a ABO, que tem também apoiado muito as nossas iniciativas, e agradecemos o Bradesco por ser nosso associado há tantos anos e estar com a gente lutando para que essa cultura de bom atender, de ser uma empresa cidadã, né, ela esteja sempre entre os nossos as nossas maiores ações. Então, agradeço muito ao Nairo que está aqui conosco mais uma vez. Muito obrigado, Nairo, pela disponibilidade, por aceitar esse convite, para a gente poder mostrar
para o público, né, por que essa ouvidoria é tão especial, né? Então, e essa proposta que a MOL, que tem aí também feito um trabalho fundamental nessa relação, que tem lutado também na questão da redução dos litígios que ingressam no judiciário, que tem aí feito um trabalho premiado no Brasil, a gente, enfim, se sente muito feliz com tudo isso. E isso a gente quer entregar para o público que vai nos assistir. Então, muito obrigado, e eu quero aqui passar, então, a palavra de volta para a Melissa e para a Lúcia, né, que é a nossa baluarte em ouvidorias. Obrigado a vocês, viu? Obrigada, Dionísio, é um prazer estar aqui, inaugurando aí esse projeto de videocast, MOL em parceria com a AbraRec, que a intenção aqui é escutarmos os cases, né? Então, vamos ter convidados das ouvidorias premiadas que vão discutir os seus cases e depois a gente vai abrir para perguntas. Então, hoje o nosso primeiro convidado é o Dr. Nairo Vidal, diretor da ouvidoria e ouvidor do Bradesco, que vai aqui explicar para a gente o ciclo do cliente, o ciclo positivo do cliente, é o título do projeto premiado pela AbraRec. Mas antes disso, a Lúcia vai contar para a gente um pouquinho como que é esse prêmio, quais são os critérios do prêmio, e aí a gente passa a palavra para o Nairo finalmente falar do seu projeto, está todo mundo bastante curioso para entender. Lúcia, por favor. Sem dúvida, a estrela que hoje é o Nairo, né? É muita experiência, muita contribuição, e eu acho eu acho não, né? Essa questão aí de compartilhamento das melhores práticas é algo muito importante que a AbraRec está iniciando hoje, apoiada pela MOL. Eu estou bastante feliz e a gente vai poder, no decorrer do bate-papo, degustar todas essas dicas que o Nairo vai compartilhar com a gente. Eu quero só complementar, o Dionísio falou da importância da ouvidoria, e falou muito sobre a questão dos órgãos públicos, né? PROCONs, as instituições públicas, o reconhecimento que tem sobre o Instituto Ouvidoria. Mas eu queria também aqui adicionar à sua fala, Dionísio, a questão estratégica, né? A governança, né? O Nairo vai poder compartilhar com a gente o quanto ele contribui com o processo de transformação do Bradesco em todas as esferas, né? Como ouvidor, ele consegue fazer essa captura e transformar isso em inovações junto com a área de governança e a diretoria da empresa. Mas eu queria também falar aqui, né? Combinei isso com a Mel, a gente falar um pouquinho do prêmio. O que é o prêmio? É importante para as pessoas, para quem ainda não conhece o prêmio, que está participando do nosso podcast, do videocast, para poder conhecer um pouquinho, né? Então, só para a gente registrar aqui, o prêmio ele foi concebido lá em 2012, e a gente tem a grata satisfação de ter a participação do Bradesco em todas as edições, apresentando projetos fantásticos, e por isso eles conseguiram esse mérito aí de ganhar todas as edições, né? Então, nós começamos só com a modalidade de troféu, o prêmio foi evoluindo, e hoje nós temos 2 troféus. Temos o troféu azul e o troféu vermelho, e já aqui a gente caminha para o próximo slide, onde eu falo da diferença, né? Quando eu ganho um e quando eu ganho outro, né? O propósito desse prêmio é reconhecer o trabalho dos ouvidores, das ouvidorias, e das organizações, das instituições, enfim, de todos os stakeholders que, de uma forma ou de outra, fomentam e disseminam o tema de ouvidoria no Brasil e no mundo. Então, como eu disse há pouco, nós concebemos esse prêmio em 2012, à época, e até hoje, a gente teve o apoio da ABO, que é a Associação Brasileira dos Ouvidores e Ombudsman, tivemos também e temos o apoio da Editora Padrão, Consumidor Moderno, da Ceniseg, do Banco Central, nosso grande parceiro, da FEBRAPAN e da Ouvidoria Geral da União, lembrando também que não está aqui registrado, mas a Prodesp também nos ajudou bastante na pessoa aí, representada pela pessoa do Pinheiro. E então esse prêmio, ele tem como objetivo reconhecer e premiar ouvidoria, ombudsman, ouvidores e, como eu falei, instituições, empresas que tenham se destacado no eixo institucional,
promovendo avanço e fortalecimento da ouvidoria aqui no Brasil, e hoje esse prêmio tem uma abrangência internacional também. A gente tem aí a categoria de melhores cases, que é por inscrição, as organizações se inscrevem e entregam seus cases que passam por uma avaliação de uma comissão avaliador de notáveis, que vai avaliar dentro de critérios objetivos, e se a organização atingir 750 pontos com aquele case, ela passa, então, a concorrer o troféu de cor azul. Mas, se ela, além de ter tido uma boa avaliação nos critérios objetivos, né, e ter atingido aí os 750 pontos, mas que inovação ou em amplitude de atendimento, ela tirou a melhor nota, então ela está elegível a receber o troféu vermelho, né? E o Bradesco, desde que a gente teve a gente dividiu em categorias, ele conseguiu com muito êxito e projetos, né, concretos, objetivos. Então, ela também teria que ter a melhor nota ou em inovação ou em amplitude de atendimento para tirar, então, o troféu a vermelho. A parte de destaques institucionais é uma outra modalidade, é institucional, e ela abrange pessoas, instituições e empresas. O que é isso? A própria comissão que faz a avaliação dos cases com a diretoria da Abrarec sugere nomes ou de empresas, ou de pessoas, ou de instituições. Esses nomes são avaliados e validados, e se validados, este que foi validado recebe, então, um reconhecimento na premiação do Prêmio Ouvidorias Brasil. É muito critério, né? A gente tem critérios objetivos, né? Indica-se o nome, e aí a gente vai para os critérios objetivos para entender se aquela pessoa, ou aquela organização, ou aquela instituição atende aquele critério. É prazeroso a gente poder reconhecer trabalhos de altíssima qualidade, como é do Bradesco, e eu quero, então, Alessandra, te deixar continuar, porque, como eu falei, a estrela hoje aqui é o Nairo, e a gente tem muito o que perguntar, e ele tem muito o que contar, né? O que ele está fazendo aí de melhores práticas para que a gente possa, então, compartilhar com os ouvidores e com as empresas de um modo geral. Segue por aí. Nairo, por favor, com você. Obrigado. Primeiro, quero agradecer a Lúcia, ao Dionísio, pelo convite. Para nós, do Bradesco, e para mim, pessoalmente, é um orgulho muito grande fazer parte desse primeiro videocast. Este não é mais projeto, né, Lúcia e Dionísio? Já é um processo. É uma honra para mim, para o Bradesco, iniciar essa nova fase da Abrarec com o videocast. A gente já participa das reuniões desde lá de 2012, né? Participamos de todos os cases. Eu estava falando no início com a Lúcia, o nosso para este ano também já está no forno para ser entregue em busca aí do 12º Prêmio Ouvidoria Brasil. E falar de ouvidoria é falar de pessoas. E as ouvidorias têm que passar por isso. Tem que ser formada por pessoas. Para trabalhar em ouvidoria, você tem que gostar de pessoas. Porque você vai lidar com consumidores ou clientes, dependendo da nomenclatura que você queira dar, vai lidar com pessoas dentro da ouvidoria e com as áreas que a ouvidoria acaba se relacionando. E a nossa ouvidoria do Bradesco é uma ouvidoria formada por pessoas, não por funcionários. Pode passar, por favor. Aqui eu trago o nosso propósito, e além do propósito que está no slide, eu trago duas frases, uma delas eu vou explorar um pouco mais no próximo slide, né? A primeira é o senhor Amador Aguiar, que é o fundador do Bradesco. O Bradesco, este ano, completou 80 anos, foi fundado pelo senhor Amador Aguiar, onde ele menciona que só poderemos conhecer nossas deficiências totalmente se os nossos clientes reclamarem. Depois dele,
O seu Lázaro de Melo Brandão assumiu o banco, assumiu o conselho de administração, faleceu em 2019, mas deixa um legado muito grande também, assim como o senhor Amador Aguiar. E uma frase de destaque dele, que a gente sempre gosta de mostrar, é que o nosso ambiente interno deve refletir competência e entusiasmo, esmerar no relacionamento com a clientela para satisfação plena. Então, essa questão de tratar os consumidores, de tratar os clientes, está no DNA do Bradesco. A gente pode ver agora na próxima tela umas anotações do senhor Amador Aguiar, esse manuscrito que nós encontramos aqui no museu, na Cidade de Deus, e lá anotações para 68, não sei se foi feito em 67 ou 68, ou seja, há 55 anos, o senhor Amador escreveu de próprio punho: a melhor colaboração que podemos receber dos nossos clientes, além dos serviços que nos dá, é a reclamação. Ele riscou reclamação, eu acho que ele achou, né, pesado, e mudou por crítica. Aí, se dirigindo aos nossos clientes, aos nossos consumidores: faça em benefício do seu próprio atendimento. Só poderemos conhecer nossas deficiências totalmente se os nossos clientes insatisfeitos reclamarem. Aí, novamente, para os clientes: ajudem-nos, por favor. Então, a importância de ouvir o consumidor, de ouvir o cliente, tem que estar no DNA das empresas. E este manuscrito gerou, no início dos anos 70, que está agora na próxima tela, um comunicado feito para toda a organização, em especial a rede de agências. Vocês podem observar que está ainda como Banco Brasileiro de Descontos S.A., que era a razão social do Bradesco quando da fundação e até os anos 90. A partir daquele manuscrito, esse comunicado começa assim. Isso vale, onde eu ler banco aqui, vale qualquer empresa, qualquer coisa, tá? Não existirá banco sem clientes. O cliente será, pois, por essa razão, a principal finalidade do nosso trabalho. O cliente não é um estranho, é um amigo e poderá ser um colaborador. Atendê-lo bem será a nossa constante preocupação e obrigação. O cliente é um ser humano, de sentimentos iguais aos nossos. Devemos tratá-lo como gostaríamos de ser tratados. O cliente terá o direito de reclamar e o banco não discutirá suas reivindicações, atendendo-as se for possível. O cliente é o elemento fundamental que ajuda a fazer a grandeza do banco, que lhe proporciona os resultados dos quais recebemos os nossos vencimentos para saldarmos os nossos compromissos. O cliente é a vida e a razão de ser do banco. Consegui-lo, conservá-lo, é protegê-lo e defendê-lo. É trabalhar pela nossa própria subsistência, segurança e prosperidade. Isso, turma, vale para qualquer tipo de relacionamento comercial, relacionamento institucional. Então, é fundamental que essa filosofia aqui vem lá no final, né, da metade dos anos 40, quando o banco foi fundado, e vem se prolongando até os dias de hoje. E eu trouxe esses dois exemplos que conecta exatamente com o nosso case do ciclo positivo do cliente. Vamos lá? Aqui eu trago o nosso organograma, como está instituída a ouvidoria do Bradesco. Depois a gente vai ter uma linha do tempo, mas a ouvidoria é um departamento dentro do Bradesco. Nós não somos uma área ligada a um departamento, né? Então, nós temos toda a autonomia, empoderamento e isenção necessários, respondendo diretamente ao Otávio, nosso diretor-presidente. Eu tenho na estrutura a Rosana Fernandes, que é a nossa superintendente executiva. A Rosana está conosco há 1 ano e meio. Ela tem uma carreira fantástica na rede de agências, passando tanto pelo segmento varejo, como por segmento de alta renda, como gerente de agência, como gerente regional. Ela foi gerente regional por 4 anos aqui em Alphaville, trabalhando com esses dois públicos, e veio trazer este calor da rede de agências, dos dois segmentos que eu mencionei, onde os nossos consumidores, onde os nossos clientes
de fato, se relacionam com o banco. Então, ela trouxe toda essa experiência para enobrecer ainda mais o trabalho da ouvidoria, manter viva a chama de quem está lá na linha de frente lidando com os consumidores. Nós temos abaixo da Rosana duas áreas, inteligência competitiva, que a gente vai falar depois no final um pouquinho sobre isso, uma área de estratégia e jornada de cliente, onde nós, de fato, avaliamos causa raiz de reclamação e tomamos as ações que têm que ser tomadas internamente. Eu costumo dizer que eu sou ouvidor para os consumidores, para os clientes, mas dentro do banco ou dentro da organização, eu sou o falador. E aqui, turma, tem essa estrutura vale para toda a organização Bradesco, exceto o grupo segurador. A Bradesco Seguros tem uma diretora própria, que é a Valdirene, e tem a Silvana, que é a ouvidora da Bradesco Seguros. Então, as estruturas são apartadas. Depois nós temos três grandes áreas. O Luciano com canais internos, nós fazemos uma governança da primeira instância, ou seja, o saque, atendimento primário, é feito por outra equipe, nós temos as centrais do saque com uma outra área que atua, mas nós fazemos a governança com qualidade de resposta, prazo de resposta. E o que acontece para esse cliente que passa no saque e procura outro canal de atendimento? Temos a segunda instância, que é o 0800 da ouvidoria, depois o Maurício com os canais externos, as reclamações que chegam por PROCON, Bacen e CVM, e a terceira, e não menos importante área, com Paulo Corsini, que cuida de canais e rede de agências. Então, ele cuida da área administrativa do departamento, orçamento, treinamento interno, e faz um trabalho muito grande com a rede de agências, um treinamento, palestras motivacionais para que a gente consiga fazer com que a rede, ao cliente chegar com uma dúvida, não saia com uma reclamação. Consumidor.gov, Reclame Aqui, estão centralizados conosco na ouvidoria. Agora, falando no próximo slide aqui da linha do tempo, lá em 1985, o senhor Luiz Carlos de Trabalho, hoje nosso presidente do Conselho de Administração, à época era responsável pelo marketing, criou o Alô Bradesco, 5 anos antes do Código de Defesa do Consumidor ser promulgado. O Alô Bradesco é um telefone vermelho que foi colocado nas agências, era na parede, já era um totem, onde naquela época o cliente tirava o telefone da linha, o gancho, já tinha uma pessoa para registrar a reclamação dele, inclusive aqui na minha sala, eu tenho o original do primeiro registro de reclamação nesse canal, em 85, foi uma reclamação de vínculo de cheque, para vocês terem ideia, a primeira reclamação que teve. E essa reclamação, ela vinha para o seu Brandão, que eu falei no começo, ia direto para ele, e ele chamava o diretor executivo para resolver, e acompanhava isso diariamente. É o que hoje é o saque, mas esse telefone ainda permanece nas agências. Em 2005, foi criada a Ouvidoria Bradesco, à época éramos uma área, dentro de um departamento. 2 anos antes do que o Banco Central, em 2007, exigiu que as instituições financeiras tivessem, de fato, uma estrutura de ouvidoria. Em 2009, a nossa ouvidoria passou a ser um departamento, né? Como eu comentei, aí você tem uma isenção, você tem um empoderamento maior, e eu falo de igual para igual com qualquer outro diretor do Bradesco. Diretor de qualquer área de produto, serviço, nós estamos no mesmo nível, na mesma linha. A vantagem é que nós temos ouvidoria, eu reporto direto para o presidente do Banco Bradesco. Isso faz uma diferença grande, porque, como vocês sabem, turma, tratar reclamação internamente em qualquer instituição não é pelo amor. Não é, olha, vamos aqui olhar isso para o consumidor, não, é pela dor, é pela pressão. Desta forma é que as coisas passam a funcionar, né? Então, a gente usa de todas as armas que nós temos para pressionar, de fato, que as mudanças possam ocorrer. Em 2011, nós criamos o Proconfone, uma linha para aqueles PROCONs, um 0800, para aqueles PROCONs que assim aceitem. Ao consumidor chegar no PROCON, ele liga no 0800 e resolve questões relativas a cartão de crédito. Em 2012, nós criamos também o 0800 para as defensorias públicas, aquelas que de fato têm interesse de também utilizar este serviço. É uma forma de agilizar tanto o atendimento e evitar possíveis ações judiciais também. Já no próximo slide, em 2014,
nós aprimoramos o sistema o workflow de tratamento de reclamação. O SAQL, ele é o workflow que a organização inteira trabalha desde a entrada da reclamação, da tratativa da reclamação e da resposta para o consumidor, de todas as áreas, seja do saque, os canais de ouvidoria, centrais transacionais, o atendimento primário nas agências, e é desta ferramenta que aquela área, por exemplo, de estratégia de jornada do cliente, bebe na fonte para identificar a causa raiz e a gente poder, sim, falar com as áreas para que sejam combatidas a causa raiz e administrado por aquela área de inteligência competitiva. Em 2018, quando o Otávio assumiu, nós passamos a responder diretamente para ele. Em 2019, a ouvidoria 2.0 foi instituída com maior poder de resolução. E resolução aqui no nosso 0800 não é apenas valores, alçada para valor, para estouro. É a gente ter acesso aos sistemas das áreas para que a gente possa resolver em linha ou no menor tempo possível essas demandas dos clientes. E também foi instituído em 2019 o atendimento do 0800 4x4 que nós chamamos. Até então, nós tínhamos atendente de 6 horas que registrava a reclamação, resolviam algumas coisas, mas passavam para um back-office, tratar a reclamação e responder para o cliente. Em 2019, nós promovemos os atendentes para analistas e eles passaram 4 horas do seu dia atendendo o 0800, atendendo os nossos consumidores, e as outras 4 horas do que não foi resolvido em linha, tratado por ele aquele assunto, e este mesmo analista dá o retorno para o consumidor. Então, é do início ao fim, o mesmo analista acolhe o cliente, acolhe o consumidor, trata e fala: Dionísio, qual a melhor forma de eu te responder? Eu posso te ligar no contato ativo? Qual o melhor telefone? Qual o melhor horário que você está disponível? Ou você prefere por e-mail? Enfim, o consumidor escolhe a forma que vai ter a resposta, mas a garantia que ele tem que o Nairo que atendeu a reclamação do Dionísio vai com o Dionísio, pegando na mão do Dionísio e na mão interna do Bradesco, do início ao fim, para dar esse retorno e ter uma satisfação ainda maior dessa experiência, dessa jornada da reclamação. Porque a reclamação é uma experiência ruim, óbvio. Veio no 0800 do ouvidor, ele já passou pelo saque, então o nível de estresse está maior. Então, este acolhimento é fundamental para que a gente possa, sim, reverter a reclamação numa satisfação. E, turma, reclamação é oportunidade de negócio. Aquele cliente que reclama é que gosta da gente. Falando especificamente de banco, se eu pegar aqui, meu celular aqui agora, eu abro uma conta em qualquer banco digital, vou embora do Bradesco, para que o Bradesco acordar, eu já fui embora e não volto nunca mais. Aquele que reclama está pedindo, como o senhor Amador Aguiar falou lá atrás, está pedindo ajuda. Então, é a oportunidade de fidelizar ele conosco. O que não falta é a instituição financeira para abrir conta, como eu falei. Então, aqui é uma oportunidade, de fato, para que se tenha um relacionamento cada vez melhor com os nossos consumidores, com os nossos clientes. Em 2020, nós concretizamos essa questão dos analistas que eu falei, comemorando os 15 anos da auditoria. Em 21, Reclame Aqui, consumidor.gov veio para nós. Em 2022, a área de estratégia de jornada do cliente foi reformulada, eu já falei um pouquinho dela, e a honra de ter recebido pela 11ª vez o prêmio Ouvidorias Brasil, e ser a única instituição financeira. E aí, até agora, o Dionísio comentou comigo que é a única empresa que recebeu, de fato, o prêmio em todas as edições. Teve outros que receberam algumas menções, mas o prêmio, efetivamente, o Banco Bradesco, isso nos honra muito e nos dá responsabilidade grande, viu, Dionísio? Porque aqui no banco você ganhou 11, você tem que ganhar todos aqui para frente. Então, isso nos motiva a começar o ano e falar: olha, que projeto que a gente vai fazer para apresentar lá para o case. Então, acaba virando um ciclo positivo do prêmio, tá? Isso faz muito bem para nós e nos motiva e nos provoca para nos desafiarmos cada vez mais. Seguindo, no próximo slide, por favor. Aqui eu entro já no nosso case, no último case, que é o ciclo positivo do cliente. Este aqui foi idealizado pela Rosana, que nós trouxemos
como gerente regional e nossa superintendente, logo que ela chegou, ela deu uma organizada e isso nos trouxe resultados que no final eu vou mostrar. E são pilares, né, como a Lúcia comentou no começo, de governança e atuação focada no cliente, focada no consumidor. Temos alguns pilares. Temos o pilar, por exemplo, corretivo. O corretivo é a resolutividade. O cliente está insatisfeito, nos procurou, temos que resolver aquela reclamação. O Morishita, o mestre dos magos da defesa do consumidor, que eu costumo chamá-lo, ele fala: erro acontece, errou, o cliente reclamou, corrige. Nem sempre o cliente tem razão no que reclama, é bom deixar isso claro. Mas quando ele tem razão, na maioria das vezes tem, corrige na hora, não interessa, erramos. Não vamos ficar querendo arrumar desculpa. Dionísio, houve um erro, estamos corrigindo, foi cobrado alguma coisa errada, vamos tornar. Enfim, corrija, isso é fundamental. Mais para frente eu vou falar do engajamento de todo mundo, aqui eu estou falando macro sobre isso. Fez a correção, um outro pilar muito importante para nós é o preventivo. É o que a área de estratégia jornada do cliente faz. É olhar qual foi o gatilho da reclamação. O cliente está reclamando de determinado assunto, mas qual foi o gatilho? Faltou comunicação, a comercialização não foi legal, não teve um pós-venda adequado. O que causou de fato aquela reclamação, para evitar que outros consumidores passem pelo mesmo dissabor. E também, não menos importante, o pilar estratégico, que é a ouvidoria, fazendo com que todos na organização tenham o mesmo foco, que o cliente perceba as melhorias que estão sendo implantadas. E quando o cliente procurar uma rede de agências, qualquer agência do Bradesco, procurar uma central transacional, procurar o saque, procurar o 0800 ouvidoria, procurar qualquer área, a BIA, inteligência artificial, que tenha o mesmo tratamento todos os dias, turma. Esse é um desafio enorme, este é o nosso case, né? Para que a gente mantenha todo mundo na mesma página. Imagina uma organização com 90 mil funcionários, né? 45 mil na rede de agências. Então, o desafio é muito bom e a gente gosta disso, né? Seguindo, por favor. Aqui, falando sobre resolutividade, o que é preciso na qualidade no atendimento para melhorar a experiência, a jornada do cliente, é o ciclo positivo e preventivo. Então, nós temos algumas premissas, turma. Primeira coisa, a sinergia entre as áreas, como eu falei. É fundamental que todos tenham olhar para o consumidor, olhar para o cliente, não para o próprio umbigo. Eu estou preocupado aqui com a minha área X, eu não vou citar nenhuma área aqui, mas minha área X, eu estou preocupado com ela, mas ela só existe, voltando a sua Amadora Guiar, porque temos um cliente. Então, esta sinergia é fundamental. E o acolhimento. O acolhimento com o cliente, por isso que nós mudamos o esquema de 4 horas atendendo, 4 horas tratando, é fundamental. Todos nós somos consumidores. Quando nós temos um problema, temos uma reclamação e recebemos atenção, metade do problema está resolvido. O nível de estresse, cai. Né? A Melissa lá está me atendendo, me deu uma atenção, tá bom, tá com ela. Então, este acolhimento é a chave do sucesso de cara. E a cultura corporativa de solução. Parece simples, mas não é. Porque solucionar, muitas vezes, você tem que mexer em sistema, você tem que mexer numa série de gavetas que nem sempre é de rápida solução. Né? A Mol está aqui conosco, ela sabe o quanto é difícil você ter um processo num sistema, você mudar uma vírgula ali, primeiro que você entra numa esteira de uma série de coisas que já estão acontecendo. Então, a solução da cultura corporativa, saber que o cliente tem prioridade numa esteira, é fundamental. A postura preventiva, né, como eu comentei, de evitar, pegando a experiência da reclamação, replicar para soluções que outros consumidores não a tenham também. E que o resultado seja perceptível. Eu falo isso muito internamente no Bradesco. Tem uma série de ações que são feitas e o cliente continua reclamando. Aí você para pensar, por que a Melissa está reclamando desse assunto se nós fizemos isso? Fizemos, mas ela não percebeu.
De repente tem alguma coisa, se ela usa, por exemplo, ela costuma usar o app do Bradesco. Você fez uma melhoria lá, mas nós não contamos para ela. Ela não vai ficar pesquisando dentro do app o que ela precisa. Nós temos que comunicar para ela. A Melissa gosta de ir na agência, gosta de ir lá falar com o gerente da conta dela. Nós comunicamos o gerente da conta corretamente para ele comunicar a Melissa. Então, essa percepção do que é feito pelo Bradesco, e isso vale para todas as empresas, chegar no cliente também é uma premissa importante nesta atuação a favor do cliente, nesta atuação a favor do nosso consumidor. Podemos seguir, por favor? Tomar só um gole d'água enquanto eu mudo o slide. Agora, turma, esses 3 ciclos aqui, que formam um ciclo positivo do cliente, isso deu trabalho. Olhando assim na apresentação, parece simples, mas foi um empenho de todo mundo da ouvidoria, capitaneado pela Rosana, e teve o ciclo da matriz. Então, imagina aqui a Cidade de Deus com 50 departamentos, nós temos aí 9 áreas que representam 95% das reclamações dos clientes em qualquer canal de reclamação. Aqui a gente não fala de canal A ou B, a gente olha o todo, a gente olha a floresta. E nós fomos lá, área por área, de produto, de serviço, com reunião mensal, trazendo todo mundo para a mesma página, trazendo lá o que o Salvador Aguiar falou há 55, 60 anos atrás, da importância do cliente, da importância da resolutividade, da importância que a reclamação é uma oportunidade de negócio, sim. Feito esta parte dentro da matriz do banco, que é onde acaba sendo demandada a gestão das reclamações, nós, alinhados aqui internamente, passamos para o ciclo na rede de agências, que é um outro desafio. Eu falei para vocês, são 45 mil funcionários na rede de agências, de norte a sul. O Bradesco é o único banco presente em 100% dos municípios, seja com agência, com unidade de negócio, com correspondente bancário de Bradesco Expresso, mas nós estamos em todos os municípios, 2 barcos rodando, navegando pelos rios da Amazônia, toda a população ribeirinha é atendida. Então, como que a gente faz para que todo mundo fale a mesma língua? Matriz e rede de agências. Fizemos um piloto em 9 agências de regiões diferentes do país, com 3 diretorias regionais, das 15 que nós tivemos. Criamos um modelo de atendimento com qualidade e expandimos esse modelo para toda a rede de agências do Bradesco. Por último, e não menos importante, foi o ciclo do produto. Então, as 6 principais áreas gestoras, com centrais de atendimento, e aqui eu falo de centrais transacionais principalmente, aí tem cartão de crédito, conta corrente, por aí vai. Que essas jornadas todas foram revisitadas, como que é o script da central de atendimento, como é o script do saque, como é o script do 0800 Ouvidoria, como é que é o script da BIA. Então, a gente foi revisitando jornada por jornada, foram 10 jornadas revisitadas de ponta a ponta em todos esses canais de atendimento, e desta forma a gente conseguiu engajar 100% dos funcionários com esta visão da importância do consumidor para a nossa organização. Pode seguir. Que oportunidades nós mapeamos, pessoal? Processos, foram 55 oportunidades mapeadas, tanto de produtos quanto de serviços. E esse número, internamente, apesar da grandeza do Bradesco, é muito representativo, porque são processos do início ao fim, e tem uma série de microprocessos ligados, naquela linha de trem ali, tem um monte de ramais ligados ali, mexer nessa esteira não é algo simples, mas nós conseguimos. Em termos de sistema propriamente dito, nós tivemos 5 oportunidades, tanto com o CRM quanto com a BIA, e aqui vale falar que a BIA, que é o Bradesco Inteligência Artificial, ela está sim no atendimento ao cliente, ela é um chatbot, só que ela tem um diferencial. O nosso consumidor acessou a BIA por WhatsApp, por exemplo, e fez uma pergunta, a BIA respondeu uma vez, o cliente não entendi o que a Bia está falando. Eu perguntei A, ela me respondeu B. Ele tenta a segunda vez, não está legal. Na terceira tentativa, o consumidor não percebe, mas entra
analista por trás. E continua com o atendimento. Então, ela tem 2 tentativas. Na terceira, a gente já entra com o analista e fica imperceptível e dá sequência ao atendimento. A resolutividade tem sido muito boa. E aqui eu vou aproveitar para falar o que, viu, Luciano? Não perco qualquer painel, qualquer lugar que eu vou, eu sempre levo essa bandeira e eu vou aproveitar agora, estou falando da Bia, para isso. Atendimento de reclamação, principalmente ouvidoria, temos que ter o atendimento humano. Temos que ter um 0800. Tem a Bia, tem o aplicativo do Bradesco, para quem quiser ir lá, Ativo Digital, tem no site o Fale com Ouvidoria, o Fale Conosco, que é o saque, enfim. Quem quer ir para o digital tem todo o ferramental para isso. Mas jamais podemos deixar de ter um 0800, né, totalmente gratuito para o consumidor, para que ele fale com o humano. Eu quero reclamar, eu quero que alguém me ouça, para eu desabafar e ouvir um ok, Lúcia, vamos tratar aqui o seu assunto. Alguém me dê essa atenção. Então, a tecnologia nos ajuda demais em várias fases no relacionamento com o cliente, na tratativa da reclamação. Mas, turma, jamais dispense um atendimento humano. Jamais deixe daquele cliente que optar por esse caminho, ele tenha, sim, esta porta aberta e eficiência para a gente ouvir o cliente. Muitas vezes ele só quer atenção, ele quer expor o que ele tem, para resolver o problema dele e de outros. Né? Então, só quis fazer esse adendo, que toda oportunidade que eu tenho, eu insisto nessa tecla. E pessoas. Então, foi mapeado toda uma rede de comunicação, de capacitação. Nós mudamos 8 estruturas de capacitação e meios que a gente se comunicava com a rede de agências, com matriz, com centrais, que resulta, obviamente, nos clientes. E, como eu disse, tratar reclamação, se relacionar com o consumidor, você tem que gostar de gente, né, turma? E, por fim, o último slide, para a gente fechar, são os principais resultados na percepção do cliente. Então, nós tivemos uma melhora de 20 pontos percentuais na qualidade da resposta do saque, da primeira instância, do atendimento primário, naquela governança que eu mostrei na estrutura, que está lá com o Luciano, gerente departamental, e a Fran, que é a gerente da área. Nós diminuímos em 2 dias o prazo de resposta para os clientes que ligam no 0800 Ouvidoria. Se você olhar lá, normativo do Banco Central, nós temos 10 dias úteis. Turma, 10 dias úteis são 2 semanas. Eu estou com um problema, liguei lá no Dionísio no saque, o Dionísio me atendeu, não resolveu. Ligo lá para o Nairo na ouvidoria. Vou esperar 15 dias, 2 semanas para receber a resposta? Tudo bem, tem que ter uma norma para isso, mas não dá para esperar tudo isso, né? Então, o nosso prazo de resposta do que a gente não resolve na linha, nós temos 25% das reclamações que entram no Bradesco depois do ciclo positivo do cliente passaram a ser resolvidas no First Call Resolution, na primeira ligação, e do restante nós respondemos em até 5 ou no máximo 6 dias úteis. Então a gente conseguiu cada vez mais encurtando este prazo de resposta. E também os resultados, né? Nós, quando terminamos o 0800, fechamos uma resposta ao contato ativo ou por e-mail, onde o cliente entender que ele quer receber essa resposta, vai uma pesquisa para ele, dando uma nota tanto de atendimento quanto de solução. Nós, de 0 a 5, nós estamos na média de 4, tanto no atendimento quanto na solução. E o tempo de resposta para a solução de problemas pontuais que afetam o cliente, a gente conseguiu diminuir em 50%. Então, eu agradeço a todos que estão aqui, que tiveram a paciência de nos ouvir, mostrando o case do Bradesco. Mais uma vez, Lúcia, Dionísio e Melissa, obrigado pela oportunidade. Se deixar, eu vou ficar o dia inteiro aqui falando, né, que esse tema de ouvidoria é apaixonante, né, Lúcia? Era isso que eu tinha, pessoal. Obrigado, viu? Nairo, excelente. Ficaríamos aqui realmente o dia todo, porque foi uma aula. Foi muito bonito, e é muito bonito ver, né, que as palavras ali do Dr. Amador Guiar ainda são muito atuais, né, e ver a consistência que o banco trabalha, acolhimento, ciclo do cliente, muita coisa que é muito realmente foco no cliente, né, que são coisas da atualidade. Queria colocar uma pergunta, porque eu acho que isso vocês fazem muito bem, e é importante ver uma empresa há tantos anos trabalhando com consistência nesses pilares.
Mas eu acredito que a diferença ali do que a gente viu lá em 1985 e 90 é o papel da tecnologia, né? Como esses canais digitais tomaram uma proporção, o consumidor virou muito mais digital. Eu queria te colocar essa pergunta, assim, qual é o desafio tecnológico que o banco enfrenta para conseguir conectar todos esses pontos, assim, porque eu acredito que o volume ali é uma coisa inacreditável, né, de certo, e sem tecnologia eu acredito que seja ainda muito mais difícil, né, de conseguir executar e chegar naqueles resultados que você mostrou aqui mais para o final da apresentação. Então é isso, qual é o papel da tecnologia e como conciliar tecnologia digital com atendimento humano? Tá bom. Boa pergunta, Melissa. Só para vocês terem ideia de números, todas as reclamações do Bradesco, nós temos, né, se olhar no Banco Central, temos 100 milhões de clientes, porque nós consideramos também não só correntista, mas quem tem algum produto ou serviço, um cartão de crédito que não tem conta, são no total 100 milhões, né, de consumidores que se relacionam de alguma forma com o Bradesco. No ano de 2022, nós tivemos em todos os canais, saque, ouvidoria, onde quer que seja, centrais nacionais, tivemos 1 milhão de consumidores que durante o ano de 22 reclamaram de qualquer assunto do Bradesco, né? Então, realmente, uma coisa que eu não faço também, quando alguém, em alguma reunião que eu estou aqui internamente, tenta fazer isso, eu sou um pouco indelicado com essa pessoa, é falar, mas eu faço, a gente tem milhões de transações e 100 clientes reclamaram. Isso representa 0, eu já falo, para. Não vem relativizar a reclamação, né? Não importa quantos clientes tem, quantos consumidores tem, quantas transações tem do seu produto ou do seu serviço. Para o cliente, uma reclamação é 100%, acabou. Aí eu volto lá no seu Amador Aguiar. Então, não vem com 0, qualquer coisa. Se for isso, né, a gente está perdido. Então, esse é um erro que eu recomendo a todos os ouvidores. Sempre que ouvir nas suas empresas, nas suas instituições, combata na hora. Deixa para falar depois, não. Mas qual que é o desafio? É que a gente possa ter estes canais, né? Como a gente tem a BIA. A BIA foi um desafio enorme. A BIA, a inteligência artificial, na realidade, ela é burra, né? Você tem que ensinar a inteligência artificial. Depois que ela aprende, ela vai, mas tem que fazer muita curadoria da inteligência artificial. Então, levou-se 2, 3 anos para que a BIA estivesse pronta para atender cliente. Esse foi um grande desafio, porque ela dá algumas respostas que não eram legais, mas talvez vocês tenham acompanhado na mídia. No ano passado, a BIA era assediada, né? Assédio moral e assédio sexual. Pediam nudes para a BIA. Então, são desafios que não só tecnológicos, mas de comportamento, que acaba influindo na tecnologia, que resposta que ela dá para quem fizer um assédio para ela, por exemplo. Então, a BIA veio nos ajudar bastante, mas requer, de fato, em algum momento, o atendimento humano, né, quando necessário. Mas este workflow, falando propriamente dito da tratativa das reclamações, para a gente poder organizar essa tratativa e ter a visão do todo, a visão da floresta, Melissa, é fundamental que a tecnologia nos ajude com esse workflow e que ele seja aprimorado cada vez mais. Nos ajude também, né, com um projeto que até a MOL deve retomar conosco em algum momento. Por exemplo, nós temos mais de 900 PROCONs no país inteiro. Sim. E nós temos que ir PROCON por PROCON, entrando no site, né, tem a CAPTCHA que você tem que digitar para pegar aquela reclamação, trazer para o nosso workflow e tratar. Então, isso é um trabalho braçal, né? Braçal, você tem que ter pessoas entrando nos sites todo dia para pegar essas reclamações. A tecnologia nos ajuda. Aqui eu vou citar o PROCON São Paulo, que fez um trabalho excepcional, que criou-se uma API que os bancos vão lá e já traz direto para o seu workflow. Então, a tecnologia, eu creio que nos ajuda no tratamento da reclamação. Eu acredito que no futuro próximo, quando o nosso analista do 0800 Ouvidoria, os outros analistas dos outros canais, registrar a reclamação, aquilo que a gente não conseguiu resolver na hora, registrou, a inteligência artificial vai percorrer o Bradesco inteiro com aquele problema e já trazer a solução rapidamente para ele. Eu espero um dia que se resolva 100% na linha do que o cliente tem razão, né? E responder de novo. Nem sempre o cliente tem razão no que ele reclama, nem sempre nós temos razão no que nós reclamamos. Mas naquela hora que eu registrei ali, olha, a Melissa está me falando isso, mas só um minutinho, por favor.
A inteligência artificial vai onde tem que ir, olha, Melissa, a solução é essa. Então, acho que a tecnologia, a gente tem que trabalhar para que ela apoie o atendimento humano para aqueles consumidores que optarem por este caminho e, principalmente, apoie os clientes nativos digitais, ou precisa ser nativo digital, para utilizar canais de atendimento digitais, né? É isso. Excelente, Nairo. E a gente está bem perto aí desse mundo que você está colocando aí, né? Desse teu Ótimo. desejo da Me inteligência ajuda aí, Melissa. Está ajudando o Estamos bem consumidor. perto. Digo mundo e digo a MOL também, né? A gente está já tá fazendo aí os nossos primeiros testes com inteligência artificial e está chegando muito rápido, né? A tecnologia está mudando muito e é importante todas as empresas, Que as bom, né? instituições estarem atentas, né, a isso. Porque eu acho que é isso, né, Nairo? É colocar a tecnologia onde dá para automatizar e deixar a operação, né? Deixar os humanos ali onde a inteligência artificial não chega, né? Na Deixar estratégia, né, Melissa? na estratégia, no talento, no atendimento, no acolhimento, né? Coisa que tecnologia ainda não vai conseguir. A gente está chegando no final aqui, Nairo. Eu gostaria muito de agradecer e abrir um pouquinho aqui para o público. A gente tem alguns minutinhos finais, assim. Se alguém no chat, alguém da Abrarec tiver alguma pergunta para a gente aproveitar e passar a palavra aí para outras pessoas nesses minutinhos finais. Tem alguma coisa no chat, de Abrarec, Dionísio, alguma pergunta aqui para essa aula magna que o Nairo nos deu? O pessoal está tímido aqui no chat. Não, mas foi excelente. Eu queria também dizer que esse vídeo vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, então vamos realmente reassistir, pegar todos os pontos ali que o Nairo colocou, porque foi uma aula magna, realmente. Sem dúvida. Mel, você me deixa fazer uma pergunta? Claro, por favor. Vai lá, Lúcia, está contigo. Isso. A gente ouve o Nairo, né, apresentar o case, e a priori ele mesmo falou, parece que é muito fácil, né? Mas assim, é um trabalho gigante nos bastidores você movimentar as áreas da companhia. E ele falou sobre isso. Mas então essa explicação que você trouxe na sua fala é muito importante, porque esse é o dia a dia que precisa ser o dia a dia dos ouvidores. Muito suor para que a gente consiga fazer as transformações. Mas eu queria aqui destacar, e queria que você falasse um pouquinho nesses minutos finais, do trabalho, não da equipe, mas do ouvidor, porque a gente vê, o Nairo é uma pessoa que está no banco há muitos anos e foi eleito como ouvidor já há aproximadamente aí uns 10 anos, né, Nairo? Não, por aí. Por aí, um pouco mais. E o Nairo, ele vem numa crescente, não só o Nairo, como a área de ouvidoria dentro do Banco Bradesco. Ele não perdeu espaço em nenhum momento. Ele foi deixando marcas, agregando valor. E a gente percebe no dia a dia, Nairo, que a ouvidoria, a gente sabe que as empresas, de forma geral, precisam revisitar os orçamentos, e muitas vezes isso chega também para as ouvidorias, né? Mas, de forma geral, o que a gente percebe é que tem empresas que em alguns momentos está deixando uma equipe de ouvidoria muito reduzida, ou está deixando só o ouvidor, e eu estou vendo empresas destituir ouvidorias, né? Eu queria que aqui você pudesse falar um pouco mais para esse público que está nos ouvindo agora, mas a gente sabe que esse videocast vai ter um alcance muito maior, vai estar disponível aí, mas queria que você me falasse um pouco mais para o ouvidor, né? O que é imprescindível para que ele continue sendo importante na agenda do conselho, não o ouvidor, mas o trabalho que ele realiza, importante na agenda do conselho, do presidente, e para que ele continue sendo referência de respeito e de confiança dentro das organizações. Bom ponto, viu, Luciano? Eu acho que o principal, assim, a principal característica que o ouvidor nunca pode perder é de ser um eterno inconformado. Você tem que estar inconformado com as coisas. E não é fácil, viu, turma?
Você está inconformado de 10, 20 coisas, você consegue muitas vezes ter resultado em 10, 20% disso. Mas tem que estar inconformado com tudo o tempo todo. Mas eu acho, procurando ser bem objetivo, Lúcia, eu acho que a gente tem que mostrar o valor que o consumidor tem para o negócio ou para a instituição. Quando você fala de empresa privada, isso talvez seja um pouco mais fácil, talvez, né? Para os bancos é mais fácil, foi o que eu falei aqui. Você mostra, por exemplo, o Dionísio dá um resultado X para o Bradesco, por mês. Aí você começa a olhar, quando ele começou a reclamar, começou a ter uma... Porque a reclamação é o fim da linha, né? Ele já vem, o problema já nasceu antes, o gatilho foi lá atrás. Você começa a perceber que ele começou a sair do Bradesco. O que ele dá de retorno, o que ele dá de dinheiro, sendo bem claro, para o Bradesco, começou a cair. Então, você mostrar, olha, se eu não atender Dionísio, o resultado do banco vai ser ruim. Aí você percebe, quando você atende o Dionísio, às vezes dando não para o Dionísio, mas explicando direito o não para ele, ou ele começa a ser mais fiel ao Bradesco e consumir mais produtos e serviços. Então, financeiramente, a gente consegue mostrar que há reclamação, oportunidade de negócio, como eu falei aqui. Talvez isso, para nós, isso é a chave, é pela dor. Olha, Luciano, os clientes estão reclamando, nós vamos perder dinheiro se eles forem embora. Hoje está fácil mudar de banco. Então, vamos resolver isso aqui, né? Você tem que expor para o presidente do banco toda vez quando isso ocorre. Em empresas públicas ou outras instituições, eu creio que a correlação pode ser feita também, mas de mostrar para aquela instituição o quanto o cidadão é importante para a instituição. Quanto que a determinada instituição pública, por exemplo, tem um trabalho relevante e que foram nomeados ou concursados, o que seja, para atender o cidadão. Ou o cliente interno, se for uma ouvidoria, né, dependendo do ramo de atividade que tiver. Eu acho que quanto mais o ouvidor conseguir, aí cada um dentro do seu universo, ver como que eu posso mostrar o valor do cidadão, o valor do consumidor, o valor do cliente, o nome que for, para a instituição, ou para o conselho de administração, ou para o presidente. No Bradesco, como eu contei a história para vocês, então a gente já vem com esse DNA, então a gente tem um caminho já construído, né? A estrada já está pavimentada, tem várias pistas, tem tudo bonitinho, então a gente sabe, mas mesmo assim, Luciano, é um desafio. Em alguns casos, eu levo para o Otávio mensalmente o que está acontecendo, e raras as vezes tem que falar, Otávio, aqui eu preciso que você ponha a mão. Porque a Lúcia lá, não adianta, já falei, não quer mexer, não quer mudar. Tem orçamento para cumprir? Tem, lógico que tem. Somos empresa privada, tem que dar lucro, tem acionista, que é o nosso chefe, é chefe do seu Trabuco, presidente do conselho, é o acionista do banco que nos cobra. Temos que dar resultado. Mas é possível dar resultado com o cliente que reclama ficando satisfeito. Você reclamou, resolveu ou explicou não, esse cliente continua conosco para sempre. Por que eu vou para outro banco? Quando eu tenho problema, eu falo lá com o Bradesco, ele resolve. Não vou mudar daqui. Isso vale para a Tele, né? Eu sou cliente da Vivo há muitos anos e não mudo da Vivo. Toda vez que eu tenho um problema com a Vivo, eu falo com eles lá, atendimento humano, por mais que eu goste de tecnologia, gosto de falar com alguém, mas resolve. Daqui a pouco, tá, o técnico lá resolveu. Então, acho que o valor agregado que o cidadão, que o consumidor e o cliente prestam para nós é fundamental. Mas tem que ter um outro lado, Luciano. Somente essa bandeira não vai resolver, de novo, sendo bem transparente e objetivo. A alta administração ou a chefia dos órgãos tem que dar valor para a ouvidoria, tem que entender isso. Quando você tem esse respaldo, fica mais fácil das relações humanas prosperarem. Mário, Excelente. você ainda tem uns minutinhos para a gente? Tenho sim, tenho mais 5 minutos, que depois eu tenho uma outra agenda. Tem uma perguntinha aqui que eu achei curiosa. Como o Bradesco mitiga as questões de golpes de cartão e Pix junto aos clientes? É a ouvidoria que recebe essas reclamações? Em alguns casos, sim, né? Normalmente, esse tipo de demanda são resolvidas ou na rede de agências ou nos canais primários, no saque, mas em algumas vezes chegam para nós. Esses são situações complicadas, a solução não é simples, não tem bala de prata,
né? Nós estamos falando aí de segurança pública, enquanto nós estamos aqui falando de ouvidoria preocupados com o consumidor, tem indivíduos aqui no nosso país, até fora do Brasil, pensando em como enganar clientes, né? Então, os golpes acontecem de toda sorte. Recebi hoje uma reportagem do Datena ontem, que tentaram também dar um golpe de cartão nele, um falso 0800, uma falsa central, confirmando uma despesa no cartão que não existiu. Ele ligou para a central, que era uma central falsa, eles copiam exatamente isso, vale para qualquer banco, né? Porque é exatamente o modelo de atendimento e acaba fazendo esse tipo de golpe. Quando, de fato, a gente consegue rastrear esse recurso, né, que é um assalto, né? Se tivesse com dinheiro no bolso e assaltasse na rua, só que empregando algumas técnicas que tem. Então, quando a gente consegue rapidamente rastrear esse dinheiro, seja o Pix ou o cartão, a gente consegue devolver para o cliente e a gente vai colocando tecnologia, como a gente falou aqui. E a gente sempre vai botando barreiras, sempre tomando muito cuidado em eu não travar, por exemplo, um cartão de crédito. Qualquer transação que o Nairo for fazer, eu acabo travando e ele não consegue utilizar o cartão de crédito. Mas é um desafio, é um problema social, é um problema da sociedade que envolve os bancos, envolve no cartão de crédito não só os bancos que emitem o cartão, mas as empresas adquirentes, né? As empresas, eu não vou citar nomes aqui, mas as empresas da maquininha, que é onde você passa o cartão de crédito, envolve uma série de coisas onde tanto as instituições financeiras, Banco Central, né, a própria Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, nós temos uma área aqui, a segurança corporativa, que meu colega Gomes, que atua como diretor, está sempre muito envolvido, uma colaboração da FEBRABAN, de todo mundo, sempre buscar soluções para evitar, e principalmente a comunicação, né? Assim, não clique em link que recebeu no WhatsApp, que recebeu por SMS, que recebeu por e-mail, não vai naquele 0800 que aparece ali, consulta, né, no seu cartão de débito, no seu cartão de crédito, não pesquise no sites de busca Banco Bradesco, digite bancobradesco.com.br, itaú.com.br, Santander, vai direto, porque tem mesmo em sites de busca, tem sites falsos que faz o phishing. Então, assim, é importante a sociedade como um todo ter alguns cuidados. Eu vou citar em 1 minuto o que aconteceu comigo domingo. Eu resolvi colocar no Mercado Livre, e eu sou fiel ao Mercado Livre, o atendimento deles é ótimo, vale aqui a propaganda para eles. Eu tenho lá uma câmera fotográfica que eu vou comprar, outra para colocar aqui no Mercado Livre para vender. Tirei foto, fiz um anúncio no Mercado Livre. Deu meia hora, deu e-mail. Você vendeu sua câmera fotográfica. Falei, nossa, primeira vez que eu uso venda no Mercado Livre. Funcionou bem. Aí eu fui olhar o e-mail, estava lá, mercadolivre@gmail.com. Falei, que estranho, né? Meu filho costuma vender algumas coisas no Mercado Livre. Chamei ele e falei, pai, tem que estar no Mercado Pago, o valor tem que estar lá, né? Senão, você não manda nada. Aí depois recebi outro, falou, vai lá e fecha o anúncio, me passa aqui seus dados. Eu entrei em contato pelo próprio aplicativo do Mercado Livre e falou, olha, @gmail não é nosso, é uma tentativa de golpe, é uma fraude, o nosso é @Mercado Livre, de fato, a informação que você recebeu, que o dinheiro tem que estar disponível no Mercado Pago, enfim. Mas você está ali desavisado, fala, que bacana, vendi minha máquina fotográfica, toma aí meus dados, estou mandando para você que o dinheiro vai vir depois. Eu teria perdido minha câmera fotográfica. Então, é importante que a gente também esteja atento e avise nosso ciclo social, né? Meu pai e minha mãe são vivos, eu aviso os dois, não faça nada, ligação, ninguém pede dado nenhum, nem para digitar senha em telefone fixo ou celular, não digitem quando for uma ligação recebida por vocês. Enfim, acho que tem uma série, é bem complexo esse assunto. Tá? Excelente, Nairo. Eu acho que a gente passou um pouquinho aqui, peço desculpas ter passado um pouquinho, mas foi realmente útil aí essa fala final também. E muito obrigada pela participação de todos, obrigada, parabéns pelo case, parabéns pelo trabalho consistente. Esse vídeo vai ficar disponível no canal da MOL, pessoal, para quem quiser assistir depois, revisitar. Dionísio, Lúcia, muito obrigada. E vamos lá, até a próxima edição aqui. Foi excelente, muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência. Abraço. Tchau.